estudei em universidades públicas, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil com empresa pública, embora tenha acionistas privados. Então, assim, a minha cultura, né, de cidadão foi formada também com essa visão do Estado, do Estado fazendo o melhor para a sociedade. E, é claro, também que eu tive uma participação na vida profissional na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a partir de 2003, né, durante o governo Lula. Ali, inclusive, o Jorge Duarte trabalhou com a gente, né, eu já conhecia, então ali a gente discutiu muito isso, trabalhou muito nessa perspectiva, havia um núcleo de comunicação pública dentro da Presidência da República, e eu quero apenas acrescentar o seguinte: esse é um campo que o jovem estudante de jornalismo hoje, ele às vezes pensa na mídia social, ele pensa num veículo tradicional, num jornal, mas esse é um mercado enorme, um mercado onde nós temos milhares de profissionais de comunicação pública, porque a comunicação pública envolve o publicitário, o relações públicas, o jornalista, né, que vai trabalhar produzindo informações para a sociedade, aquele profissional que organiza eventos, né, para a promoção da agenda, né, o dia vacinação, situações que são, digamos, demandas que o Estado tem, que elas precisam muito da comunicação, né? Eu já tive experiências que me mostravam a importância da comunicação pública, de ter uma linguagem facilitada para o cidadão. E na Câmara dos Deputados, foi uma experiência muito interessante. Logo desde o começo, eu entrei como repórter da Rádio Câmara, que é a diferença do legislativo para o executivo. No legislativo, você não tem um mandatário, né, um presidente, um prefeito, um governador, que tenha uma linha política clara a seguir. Né? A Câmara dos Deputados, como ela é muito plural e ela é formada por 513 deputados, os preceitos da comunicação pública são quase que naturais. Eles não só são obrigatórios, como deveriam ser em qualquer lugar, mas eles são naturais, porque a gente tem que ser neutro. Eu simplesmente me apaixonei pela máquina pública, pelo modo de trabalhar do lado de cá, pelo que a gente faz, pela responsabilidade com a informação, né? Com o cidadão, com o leitor, que é diferente, porque você não tem essa de esconder informação, você tem que lidar com cuidado. Uma carta que você recebe, você tem que responder com mais cuidado. Você está falando que isso não acontece no mundo corporativo? Acontece, só que você está tratando com o cliente. Então, o seu cliente, ele é seu lucro, né? E na comunicação pública, não. Eu acho que a comunicação pública é um mundo imenso, tem sempre muita informação para a gente dar, e muito além da informação, a gente tem um papel que é mais ainda difícil de fazer, que é o engajamento das pessoas e a análise de como essas pessoas compreenderam e receberam essa informação, é dialogar de fato com a sociedade, né? Isso exige tempo, isso exige equipe, exige preparo e exige uma autonomia, né? A administração dos órgãos precisam dar esse respaldo e essa autonomia para a gente da área de comunicação. Então, isso é uma caminhada. Acho que a gente está no processo, mas a gente ainda está longe de ter isso muito sólido, assim. Eu fiz o curso de comunicação social de 1987 a 1990. Nem se usava esse termo comunicação pública. Esse termo veio depois aqui no Brasil. E para te falar a verdade, naquela época, a gente fazia o curso de jornalismo pensando em trabalhar na grande imprensa. O curso de jornalismo não preparava ninguém para trabalhar em assessoria de comunicação, em comunicação das instituições. Não preparava mesmo, aquilo não estava no horizonte. Apesar de que, na UFMG, o meu primeiro estágio foi num programa de professores, de formação de professores em matemática e ciências,
Então, se eu for pensar bem, o primeiro estágio que eu fiz em comunicação foi em comunicação pública, né? Foi com formação de professores numa universidade pública. E a qualificação significa a gente discutir alternativas, a gente fazer campanha, a gente estudar boas práticas, saber o que as pessoas estão fazendo de bem e criticar o que está errado também. Né? Então, é tentar qualificar. E aí eu acho que tem um potencial grande. Eu sei que não é a mesma coisa que estudar uma grande reportagem, talvez, né, quem fez jornalismo, né, uma campanha da Nestlé ou da Volkswagen para quem está fazendo publicidade. Né? Não é a mesma coisa, eu sei, né? Quanto mais democracia, mais comunicação pública. Então, acredito também que a temática da comunicação tem a ver com a democracia, com o direito de votar, com o direito de expressão, com a participação, com os conselhos comunitários, enfim, com orçamento participativo, com todos esses mecanismos que o Estado brasileiro tem e oferece para o cidadão. Então, a nossa democracia é uma democracia recente, né, incipiente, e essa democracia, inclusive, tem pessoas que acham que a ditadura militar não ocorreu, está tendo um negacionismo da história, para a gente perceber o quanto o grau da nossa democracia é frágil. Tenho fé, estou também com outros colegas nesta batalha de que comunicação pública entre de fato na vida dos alunos, lá na vida da formação, como uma disciplina como qualquer outra, porque ela é muito ampla e tem características próprias. Então, você difere muito quando você está... Tem coisas que não, mas tem coisas que sim. É um mundo muito particular. Quando a gente pensa em comunicação pública, nós estamos pensando num campo de estudos que ele é bem diferenciado de uma assessoria de imprensa privada. E isso, se a gente não tiver um embasamento teórico bom, a gente chega na prática sem um suporte interessante. Quando eu passei no concurso, a minha leva de concurso a maior parte dos servidores que fazem comunicação pública hoje lá na Câmara é do mesmo concurso que eu. Então, assim, foi uma grande estruturação da TV Câmara, da agência, da rádio, na época desse concurso. E a gente tinha uma chefe muito maneira, a Sueli Navarro, que inspirou muito a gente, sabe? Tudo que eu aprendi do jornalismo público, eu aprendi ali, a partir daquele momento. E era muito inspiradora a fala dela e fazer a gente entender o que era aquela comunicação pública, sabe? Porque eu sempre trabalhei com política, né? E lá na Câmara a gente convive com os veículos que cobrem política dos jornais, a TV. Eu comecei a faculdade de jornalismo, um ano depois eu fui fazer um trabalho de plano de comunicação e fiquei encantado com os livros de relações públicas. Porque eu dizia, cara, isso aqui é muito mais interessante, porque a comunicação é uma outra coisa. Aí eu dizia, cara, eu vou fazer relações públicas também. E saí fazendo relações públicas também. Eu só não fiz publicidade porque não deu tempo. Eu não tinha dinheiro, a faculdade era privada, né? Então o dinheiro não dava. Mas assim, eu me encantei porque a perspectiva era uma perspectiva de comunicação. E não apenas de jornalismo, que nada contra novamente, mas é uma perspectiva muito estreita. Tem o orgânico, né, que a gente vai atrair aquele público por identificação e por afinidade com o tema. Tem uma parcela que você precisa trazer por meio de campanhas patrocinadas. Por exemplo, campanha de vacinação é uma coisa que você tem que, né, botar ali em todos os lugares, dizendo, olha, a poliomielite está aqui, se você não vacinar, vai voltar, entendeu? Então, leva teu filho para vacinar, dia D, Zé Gotinha, aquela coisa. Né, que também junto com o esforço de mídia, né, botar em todos os telejornais, uma parte bem de assessoria de imprensa, mas tem uma parcela aí, que talvez seja mais difícil da gente alcançar, que é o próprio cidadão ter interesse. A liberdade, as condições de trabalho de uma assessoria de comunicação são muito distintas do jornalista, embora todos eles vão ter o mesmo desafio, como produzir a verdade, né? E aí também há muita subjetividade, né? Assim, seja um jornalista da Folha ou do Globo, ele tem a subjetividade dele assim como um assessor de comunicação. Isso aí é um dilema. A matéria-prima, que é a realidade, a verdade, é muito difícil você garantir que todo mundo está ali cumprindo todos os preceitos para que aquela matéria, aquela notícia seja verdadeira, porque
você ouve fontes, você entrevista A, B ou C, e não entrevistou outras, né? E eu acho, assim, em resumo, eu acho que o jornalista de assessoria, ele vive um jornalismo institucional, é isso que eu queria dizer, um jornalismo com outras pegadas, com outras características, e por isso que ele tem que lutar muito para aquilo que o Jorge Duarte tem defendido, né? Quer dizer, é muito importante não ceder calado, né? É importante você argumentar, você fazer o contraponto, deixar claro que isso não é correto. Muitas vezes, eu acho importante salientar, a nossa briga pela transparência venceu. Então, é legal ressaltar que nem sempre, não é sempre que a pressão vence, não. Muitas vezes a gente, com argumentos técnicos, consegue, sim, colocar a informação correta, transparente no ar, no lugar em que ela tem que estar. Hoje, a noção que se tem lá é que eu sou a gestora da comunicação e eu decido. Então, por exemplo, quando eles me mandam uma sugestão de pauta, eles sempre me mandam nesse tom. Até a sugestão do que eles fizeram. Olha, consegui essa sentença, você avalia se tem interesse em publicar? Sabe? Então, não há essa pressão, não. E hoje em dia também eu me sinto muito confortável para poder rebater caso exista, sabe? Os veículos de comunicação, a gente informa sobre a Câmara, mas a gente debate pouco, fala pouco do papel da comunicação pública. E isso faz muita falta, porque olha aí, a EBC em risco, né? E a sociedade nem sabe a importância disso. A sociedade não pensa o que é a Voz do Brasil. E também tem uma dificuldade que é da linguagem jornalística, sabe? Assim, se você for pensar bem, o que a gente gosta mais de consumir, de ler, de ver? São histórias humanas, né? Histórias que têm gente nelas. Então, esse exercício de despersonalizar que a gente faz na comunicação pública, de certa maneira, ele é contrário à própria linguagem jornalística, né? Você tenta deixar mais neutro, mais impessoal, quando o que é mais legal, o que é mais quente, o que as pessoas gostam mais de ver é o que é pessoal. Que quando a gente conseguiu lá no Ministério dos Transportes trazer a importância da comunicação digital para a prioridade da Ascom, eu acho que esse foi o melhor momento, porque eu acredito que apesar do digital ter essas duas barreiras que eu comentei com vocês, a educacional e da inclusão digital, é no digital que as pessoas podem, quem sabe, ter acesso às coisas. Né? É muito mais fácil ela aprender a usar o celular do que ela ser impactada por um outdoor, ou por uma revista, ou por uma propaganda na TV. Eu lembro muito bem da economista Ana Fonseca, no ministério que depois viria a se chamar Desenvolvimento Social, que foi a criação do programa de transferência de renda do Bolsa Família. Acho que foi um marco, né, ter participado ali com os economistas, com essa visão de que o Brasil precisava unificar os programas e ajudar os brasileiros sem condições, né, principalmente famílias lideradas por mulheres que tinham que cuidar ali das crianças, e um programa que envolveu também as contrapartidas, né? A família precisava passar pelos mecanismos de saúde, vacinação em dia para receber o recurso, as crianças precisavam estar na escola. Então, assim, naquele momento eu achei que foi um passo bem expressivo para o Brasil se tornar uma sociedade um pouco menos injusta, né? Tinha um ministro da época, Luiz Gusquem, que ele falou, olha, o Bolsa Família está sendo divulgado no Fantástico. Eu não tinha recursos para fazer uma publicidade desse vulto no Fantástico. E os problemas que a imprensa está levantando ali, a mídia, são relevantes. É preciso corrigir o cadastro, sim, é preciso evitar falsificações, duplicidade. Então, assim, você vê que comunicação pública ela é muito dinâmica, ela lida com os conflitos, e eu espero que a boa comunicação sempre incorpore aquilo que a sociedade aponta de que é preciso aperfeiçoar a política pública. Eu fui fundadora da agência Câmara de Notícias, né? A Câmara não tinha uma agência de notícias em tempo real. Eu também escrevi, junto com outros colegas, né, não isoladamente, o manual de redação da agência, que já continha todos os preceitos básicos de comunicação pública. Dentro da agência, nós fomos pioneiros em
permitir a participação do cidadão no processo legislativo, de uma forma ou de outra. Até então não havia nada, era totalmente fechado ao cidadão em termos eletrônicos, né? Não da participação pessoal. Mas nós abrimos as notícias para comentários, nós criamos as enquetes no portal que não havia, nós criamos o bate-papo com o relator dos projetos, a gente abriu uma sala de bate-papo e as pessoas faziam perguntas para os relatores dos projetos de lei. O que mais nos dá prazer é isso, é entregar um trabalho que você olha e fala, poxa, é porque jornalismo é isso, né? Eu acho que, não sei se todas as profissões têm, mas jornalismo tem uma paixão, não tem? Antes de tudo, a gente é apaixonado com a questão, né? Então, a gente precisa ter aquele gostinho, assim, de, olha, fiz o meu melhor para o outro, né? Fiz o meu melhor para o cidadão, estou aqui ocupando esse cargo, estou entregando, fazendo jus ao que o cidadão está me pagando, né? Para fazer. Isso é muito legal. Você conhece muito do Brasil, sabe? Acompanhando a comunicação pública. Porque tem pequenas causas em pequenas regiões, coisas que você nunca ouve falar na grande mídia, que você não sabe mesmo, sabe? As lutas de um povo quilombola, as lutas de um povo ribeirinho, qual que é a situação, às vezes, do pessoal que milita pelas doenças raras, que às vezes uma grande comunidade de mães que se organizam e que estão unidas ali buscando os direitos. Sabe, dá uma fé na democracia, sabe? Ver essas pessoas organizadas em torno de causas e se fazendo representar, participando das audiências públicas lá da Câmara, cobrando os direitos delas, sabe? Tentando mudar a legislação. É muito bonito. Eu acho que eu vivi um momento muito bom, muito rico, em que essa ideia de comunicação pública estava se fortalecendo, né? Assim, depois de 1988, depois que o governo do Brasil mudou também, né? Assim, a visão de governo. Então, era muito legal fazer parte disso, né? Começar muitas coisas. Se vocês perguntarem, eu vou contar, assim, várias coisas que eu comecei, e começar coisas me agrada muito, é um negócio empolgante, né? A gente começa a falar, que legal isso, eu estou mudando alguma coisa, nossa, que bacana isso, né? É bom. Eu acho muito importante essa aproximação de vocês na academia, e que é uma aproximação também que, além de prepará-los para o exercício da comunicação pública, também prepara para o exercício da cidadania, porque, na essência, a comunicação quer isso, a comunicação pública quer isso, quer chamar as pessoas à cidadania, ser um facilitador, né, de promoção de cidadania, né? Talvez, se eu puder deixar uma mensagem final, né, para os alunos, para os estudantes, para os profissionais também de comunicação, é que a gente acredite nessa causa, né, na comunicação pública como uma causa, que a gente una esforços para fortalecer a visão de que a comunicação desenvolvida pelas instituições públicas, ela tem que sair da esfera da publicidade institucional, da coisa muito pequena ali, e ir para um campo da comunicação cidadã, né? Comunicação que promove, que informa e que promove, e que promove diálogo e que procura envolver o cidadão naquilo que é dele, que o serviço público é de todos nós, né? Essa é a beleza, sabe, da comunicação pública, o quanto que eu aprendo e o quanto que é prazeroso a gente divulgar essas iniciativas e divulgar, dar voz mesmo, né, dar ressonância para isso. Eu trabalho nisso há muitos anos e fui muito feliz, sou muito feliz, tem muitos momentos de realização. Comunicação pública não é só jornalismo, né? Mas mesmo para quem é jornalista, é muito possível. Eu tenho um colega que até hoje, cobrindo orçamento, tem dia que ele fica feliz e fala assim, eu dei um furo, porque ele deu antes de todo mundo uma notícia sobre o orçamento da União, antes, sabe assim, e é um prazer que a pessoa tem, né, e é prazer mesmo. Eu costumo dizer que comunicação é um território de conquista. Não é algo que é te dado facilmente quando tu é profissional de comunicação e chega para trabalhar num lugar e as coisas estão tudo assim, tu participa da reunião, tu tem acesso aos documentos, tu fala com o presidente, tu fala com o diretor, não funciona assim. Tu tem que conquistar o espaço.
né? Tu tem que conquistar a confiança, conquistar a respeitabilidade, explicar o teu trabalho, explicar o que a comunicação faz, mostrar como a instituição, o que a instituição ganha com isso, como a comunicação pode ajudar a instituição. Então, a comunicação é, infelizmente, ainda uma ocupação de espaço. E aí depende muito da capacidade, da habilidade, do interesse do profissional de comunicação de conquistar esse espaço.